Você já ficou dias, semanas ou até meses orando e sentiu que o céu estava fechado? Que suas palavras estavam batendo no teto e voltando? Você não estava orando pouco. Você não estava orando errado. Mas algo estava bloqueando tudo. Existe uma corrente invisível que prende suas orações antes mesmo de elas chegarem ao trono de Deus. E essa corrente tem um nome: a falta de perdão. Hoje eu vou te mostrar algo que John Wesley descobriu nas Escrituras e ensinou com palavras que ele mesmo chamou de as mais assustadoras que já pregou. Mas antes que você feche o vídeo, achando que já sabe disso, eu preciso te perguntar: você tem certeza absoluta de que não há ninguém em sua vida que você ainda não perdoou de verdade? Fica até o final, porque hoje você vai descobrir exatamente por que a falta de perdão apaga sua vida espiritual por dentro e como quebrá-la segundo a Bíblia, passo a passo. John Wesley nasceu em 1703, 15º de 19 filhos de um clérigo anglicano. Desde criança, sua mãe Susana o treinou em oração e estudo bíblico com uma disciplina quase monástica. Já adulto, Wesley levantava cedo pela manhã para orar. Jejuava 2 vezes por semana. Ele chamava a oração de o sopro da vida espiritual, usando as palavras do próprio apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,16. E em seu sermão clássico, The Wilderness State, o estado do deserto, Wesley afirmou que o abandono da oração privada é a causa mais comum pela qual as pessoas perdem a fé. Mas Wesley também ensinou algo que poucos pregadores têm coragem de dizer com tanta clareza: que há condições que impedem Deus de ouvir suas orações. E a falta de perdão está no centro de tudo isso. Vamos entrar fundo nessa verdade agora. Primeiro ponto: a oração tem condições, o que a Bíblia realmente diz. A maioria dos cristãos foi ensinada a acreditar que a oração é uma linha direta com Deus, disponível a qualquer momento, sem obstáculos. E há uma verdade aí: Deus é misericordioso, paciente e sempre está disposto a ouvir. O problema não está no ouvido de Deus, o problema está no canal. O profeta Isaías diz com clareza devastadora: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 1-2. Leia isso de novo. A mão de Deus não está encolhida, o ouvido dele não está surdo, mas existe uma separação, criada pelos nossos pecados, que encobre o rosto de Deus de nós. Essa separação não é permanente, ela não é irremediável, mas ela é real e ela funciona. O apóstolo Tiago confirma essa verdade de outro ângulo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Há orações mal feitas, há motivações erradas, há condições não cumpridas. O salmista também sinaliza isso. Se eu tivesse atentado para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Salmos 66:18. Deus não é uma máquina de vending. Você não deposita palavras e recebe respostas automáticas. Existe um relacionamento, e como em qualquer relacionamento, há coisas que constroem a comunhão e coisas que a destroem. John Wesley entendia isso profundamente. Em seus escritos sobre a oração, ele insistia que a oração não serve para mover Deus, porque Deus já está mais disposto a dar do que nós a pedir. A oração serve para nos mover a nós, para nos alinhar com o coração de Deus, para nos colocar em posição de receber o que Ele já deseja conceder. E quando existe falta de perdão no coração, esse alinhamento se rompe. Por quê? Porque Deus é amor. E amor e rancor não habitam no mesmo coração ao mesmo tempo. Como você pode estar no amor de Deus enquanto nutre ódio pelo irmão? Como você pode receber misericórdia enquanto recusa concedê-la? Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas aquele que possui bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, fecha o seu coração. Como pode morar nele o amor de Deus?
1 João 3:16, 17. Essa é a fundação. A falta de perdão não é apenas um problema emocional. É um problema espiritual de primeira ordem. E vamos ver exatamente como ele opera. Segundo ponto, as palavras mais assustadoras que Wesley já pregou. Em seus 13 discursos sobre o Sermão do Monte, John Wesley se debruça sobre uma das frases mais diretas de Jesus na história da teologia. A frase que aparece logo depois do Pai Nosso, em Mateus 6:14-15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:14-15. Jesus não diz isso uma vez. Ele diz 2 vezes. Imediatamente depois de ensinar o Pai Nosso, como se quisesse ter certeza de que todos entenderam. Sobre esse texto, Wesley escreveu algo que estudiosos chamam de as palavras mais assustadoras que ele jamais pregou. Em tradução direta do original inglês, Wesley disse: Deus perdoa você, se você perdoa os outros. Esse é um ponto de máxima importância. E nosso Senhor é tão ciumento para que jamais deixemos isso escorregar de nossos pensamentos, que não apenas o insere no corpo de sua oração, mas imediatamente depois o repete 2 vezes. E então Wesley faz uma aplicação que corta como faca. Se você ora, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores, e você não perdoou os seus devedores, então, nas palavras de Wesley, você está essencialmente dizendo a Deus: não me perdoes. Não desejo nenhum favor de tua parte. Ora para que guardes os meus pecados em memória e que tua ira permaneça sobre mim. Deixa isso pousar um segundo. Toda vez que você recita o Pai Nosso com rancor no coração, você está, tecnicamente, pedindo a Deus que não te perdoe. Isso é o que Wesley ensinava. E isso é o que Jesus disse. Agora veja como isso aparece em Marcos com ainda mais força. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Marcos 11:25-26. Repare, Jesus vincula diretamente o perdão dos nossos pecados por Deus com o nosso perdão dos pecados alheios. Isso não é uma sugestão espiritual. É uma condição estabelecida pelo próprio Cristo. A questão não é: Deus vai me perdoar se eu não perdoar os outros? A questão que Jesus está fazendo é: você entende o que está pedindo quando pede perdão, se ainda recusa o perdão? Porque perdão não é uma troca de mercadoria com Deus. É uma postura do coração que demonstra que você compreendeu, de verdade, o que Deus fez por você na cruz. Terceiro ponto: os 6 efeitos da falta de perdão na vida espiritual. A falta de perdão não atua em um único fronte. Ela é como um veneno que se espalha por toda a vida espiritual. Vamos listar os 6 efeitos documentados pelas Escrituras. 1. A falta de perdão cria separação entre você e Deus. Já vimos Isaías 59, 1-2. O pecado não perdoado, incluindo o pecado de não perdoar, cria uma barreira espiritual. Não porque Deus nos abandona, mas porque o coração não reconciliado não consegue ascender à presença de Deus. Jesus confirma isso de uma forma prática surpreendente em Mateus 5:23-24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5:23-24. Nem o culto, nem a oferta, nem a adoração. Nada tem valor diante de Deus quando existe um relacionamento por reconciliar. 2. A falta de perdão retarda e bloqueia respostas às orações. Marcos 11:25. Já estabelece isso, mas vai além. O rancor cria uma estática espiritual que impede a comunicação com Deus. Você ora, mas suas palavras parecem não alcançar o trono.
Não porque Deus não exista, mas porque existe um obstáculo não removido. 3. A falta de perdão gera uma raiz de amargura que contamina tudo. Hebreus 12:15 adverte: Vede que ninguém seja faltoso da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. Uma raiz de amargura não fica quieta. Ela cresce. Contamina outros relacionamentos. Deforma a forma como você enxerga o mundo. Faz você suspeitar de todo mundo. Fecha seu coração para a graça. 4. A falta de perdão nos leva a andar nas trevas, mas quem odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2:11. O ódio, que é o fruto maduro da falta de perdão, cega espiritualmente. Você perde discernimento, perde direção, começa a tomar decisões a partir do rancor, não da sabedoria de Deus. 5. A falta de perdão abre porta para o adversário. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2:10-11, ao instruir a igreja de Corinto a perdoar um crente que havia pecado, diz: Para que Satanás não se assenhoreie de nós, pois não somos ignorantes dos seus desígnios. 2 Coríntios 2:11. A falta de perdão é um dos principais meios pelos quais o adversário ganha território emocional e espiritual sobre nós. Onde existe amargura, existe abertura para o acusador operar. 6. A falta de perdão nos prende em uma prisão espiritual. Jesus conta a parábola do servo incompassivo em Mateus 18:23-35. Um servo que havia sido perdoado de uma dívida impagável recusa perdoar a dívida mínima de um colega. E o rei, ao saber disso, entrega o servo impiedoso aos atormentadores, até que pague tudo. Jesus conclui: Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18:35. A prisão espiritual não é uma metáfora suave. É uma realidade que muitos cristãos estão vivendo sem saber, atormentados por dentro, sem paz, sem alegria, sem presença de Deus, enquanto vivem com rancor guardado no coração há anos. 4. ponto. Por que é tão difícil perdoar? A raiz do problema. Saber que você precisa perdoar é fácil. Fazer isso de verdade é outra coisa. E se há algo que me respeito nos ensinamentos de John Wesley, é a honestidade com que ele tratava a experiência cristã real. Wesley reconhecia nas suas cartas e diários pessoais que a falta de perdão foi algo com o qual ele próprio teve que lutar durante anos da sua vida. Então, por que é tão difícil? Primeiro, porque confundimos perdão com aprovação. Perdoar não significa dizer que o que foi feito estava certo. Não significa minimizar a dor. Não significa fingir que nada aconteceu. O pastor Ray Pritchard, em seu trabalho clássico sobre o tema, define bem: perdão é uma escolha de libertar a pessoa do seu endividamento a você, não uma declaração de que o dívida não existia. Deus perdoou os nossos pecados sem dizer que eles eram pequenos. Pelo contrário, eles eram tão graves que exigiram a morte do Filho de Deus. Segundo, porque a dor é real. Alguns de vocês foram traídos por cônjuges, abandonados por pais, abusados por pessoas que deveriam vos proteger, humilhados publicamente por amigos. A dor que sentiram era real e profunda. Perdoar não é fingir que a dor não existiu. É fazer uma escolha, apesar da dor, de não deixar que o ofensor continue tendo poder sobre você. C.S. Lewis disse algo que Wesley adoraria. Todo mundo acha o perdão uma ideia linda, até ter algo para perdoar. Terceiro, porque confundimos perdão com reconciliação. Perdão é unilateral. Você pode perdoar alguém que nunca pediu desculpas. Você pode perdoar uma pessoa que já morreu. Você pode perdoar alguém com quem nunca mais vai falar. Reconciliação é diferente. Ela exige duas partes. Exige mudança de comportamento. Exige confiança restaurada. Você pode perdoar alguém e ainda assim estabelecer limites saudáveis no relacionamento. Quarto, porque o orgulho nos diz que perdoar é fraqueza. O mundo diz: não deixa passar barato.
Quem te vê voltando, perdoa. Quem te vê indo, fica. Você é o errado se volta a confiar. Mas a Escritura diz o oposto. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Perdoar não é fraqueza. É o ato mais poderoso que um ser humano pode realizar, porque vai contra toda a natureza da carne. Quinto, porque às vezes não sabemos que ainda não perdoamos. Aqui está o ponto mais perigoso. Algumas pessoas já disseram as palavras "eu te perdoo" com a boca, mas no coração ainda guardam mágoa. Ainda sentem raiva quando o nome da pessoa é mencionado. Ainda revisitam a memória da ofensa com amargura. Isso não é perdão. Isso é supressão, que é diferente de libertação. Wesley entendia isso. Em suas cartas pastorais, ele instruía as pessoas a buscarem o perdão não como um estado emocional, mas como uma decisão contínua do coração, que é renovada toda vez que a memória da ofensa retorna. Quinto ponto. A parábola que Jesus contou para você. Quero que você feche os olhos por um momento, metaforicamente falando, e entre dentro da parábola mais assustadora e mais libertadora que Jesus já contou sobre perdão. É a parábola do servo incompassivo. Mateus 18, 23 e 35. Um rei decide acertar as contas com seus servos. Chama um deles que devia 10.000 talentos. Para você ter ideia, um talento equivalia a aproximadamente 20 anos de salário de um trabalhador comum. 10.000 talentos seria uma dívida de centenas de milhares de anos de trabalho. Era literalmente impagável. Era um número hiperbólico, uma dívida que não existia no mundo real, porque nenhum ser humano poderia jamais acumulá-la. O ponto de Jesus era esse. A dívida era absurda, era impossível, e o rei cancelou tudo. O servo saiu pela porta, livre, absolvido, com o peso da vida inteira tirado das costas. E o que aconteceu a seguir? Ele encontrou um colega que lhe devia 100 denários, o equivalente a uns poucos meses de salário. Uma dívida real, sim, mas infinitamente menor do que aquela que ele acabava de ter cancelada. E ele agarrou o colega pela garganta. Exigiu o pagamento. E quando o colega não pôde pagar, jogou-o na prisão. Os outros servos ficaram tão perturbados que foram contar ao rei. E o rei chamou aquele servo e disse: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu tive misericórdia de ti?" Mateus 18, 32, 33. E entregou-o aos atormentadores. Jesus fecha com a frase que citei antes: "Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Você está vendo o que Jesus está dizendo? Toda ofensa que alguém cometeu contra você, por mais grave que seja, é 100 denários comparada com a dívida que Deus cancelou para você na cruz. E isso não minimiza a sua dor, mas coloca em perspectiva o que significa ser perdoado por Deus e depois recusar o perdão ao próximo. John Wesley, comentando sobre essa parábola, dizia que a salvação é ao mesmo tempo forense, o perdão dos pecados, e terapêutica, a cura do coração pecaminoso. Você não apenas recebe perdão, você é transformado em alguém capaz de perdoar. Se você recebeu o perdão de Deus, mas ainda não consegue perdoar, talvez a questão seja: você realmente compreendeu o tamanho da sua própria dívida cancelada? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:7. Riquezas da graça. Não escassez, não economia. Riquezas, abundância, overflow. Quando você contempla a generosidade do perdão que Deus estendeu a você, o perdão deveria fluir naturalmente para os outros. Sexto ponto. Como perdoar de verdade? O processo bíblico em 5 passos. Chega de teoria. Vamos falar sobre prática. Se você reconhece que existe alguém que você ainda não perdoou, ou que você perdoou com a boca, mas não com o coração, como você faz isso de verdade? Como Wesley descreveria esse processo à luz das Escrituras? Passo 1.
Reconheça a ofensa sem minimizá-la. Perdão não começa negando que você foi ferido. Começa admitindo: sim, isso foi errado. Isso me machucou. Essa dívida existe. A Bíblia não pede que você finja que as coisas estão bem quando não estão. Ela pede que você, apesar da dor, escolha o perdão. Passo 2. Tome a decisão deliberada de perdoar, como ato de obediência. Aqui está o ponto que transforma tudo. Perdão não é um sentimento. É uma decisão. Efésios 4:32 usa o imperativo: perdoando-vos uns aos outros. Isso é um comando, não uma sugestão emocional. Wesley ensinava que o perdão é um meio de graça, assim como a oração, a comunhão e a leitura da Bíblia. Você o pratica como ato de obediência, e a graça de Deus o sustenta nessa prática. Diga em voz alta se preciso: Senhor, eu escolho perdoar, nome da pessoa. Não porque meus sentimentos mudaram ainda, mas porque tua palavra ordena e tu me capacitas. Passo 3. Entregue a pessoa ao julgamento de Deus. Uma das razões pelas quais não perdoamos é porque sentimos que precisamos ser a justiça, que se perdoarmos, a pessoa vai sair impune. Mas Romanos 12:19 diz: não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Quando você perdoa, você não está dizendo que a pessoa não prestará contas. Você está dizendo: esse julgamento pertence a Deus, não a mim. É um ato de humildade e de confiança na justiça divina. Passo 4. Ore pela pessoa que te ofendeu. Isso é radical. Isso é contracultural. Isso é exatamente o que Jesus mandou. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Você não precisa sentir amor pela pessoa para orar por ela, mas ao orar por ela, você abre caminho para que Deus trabalhe, tanto no coração dela quanto no seu. John Wesley, em suas orações pessoais registradas, sempre intercedia pelos que lhe causaram dificuldades. Isso não era ingenuidade, era uma prática espiritual deliberada que mantinha seu coração livre. Passo 5. Renove o perdão sempre que a memória voltar. Perdoar não significa que a memória vai desaparecer. Significa que toda vez que a memória da ofensa surgir, você vai reafirmar a sua escolha. Não é fraqueza de fé lembrar e ter que escolher de novo. É a disciplina espiritual do perdão em prática. A Bíblia diz sobre Deus: até onde o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmos 103:12. Deus não esquece no sentido de perder informação. Ele esquece no sentido de não mais imputar, não mais cobrar, não mais usar contra nós. E é nisso que o nosso perdão humano deve se espelhar. Wesley resumia bem o espírito desse processo em sua famosa oração de perdão. Perdoa-os a todos, Senhor, nossos pecados de omissão e comissão, os pecados da juventude e os da maturidade, os pecados da alma e os do corpo. Perdoa-os, ó Senhor, perdoa-os todos, por amor de quem morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Que oração! Que modelo! 7º ponto. O que acontece quando você perdoa? A libertação espiritual. Agora vamos falar do outro lado da moeda, porque tudo que dissemos até aqui sobre bloqueio e prisão tem uma contraparte gloriosa. O que acontece quando você realmente perdoa? Wesley observava em seu ministério algo que hoje a neurociência começa a confirmar: que perdoar liberta primeiramente quem perdoa, não quem é perdoado. Quando você solta o rancor, algo acontece em você. Não apenas espiritualmente, emocionalmente, fisiologicamente, relacionalmente, espiritualmente. A barreira entre você e Deus desaparece. A oração que antes batia no teto começa a fluir. O Espírito Santo, que estava sendo entristecido pelo rancor guardado, ganha espaço para agir novamente. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Todo amargor e animosidade e ira
e gritaria, e maledicência, e toda a malícia sejam removidos de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:30-32. Note a sequência. Não contristar o Espírito Santo está diretamente ligado a remover amargor e perdoar uns aos outros. Emocionalmente, a amargura é exaustiva. Nutrir rancor exige energia enorme. Quando você larga, sente um alívio que é quase físico. O teólogo americano Lewis Smedes disse algo que ficou famoso. Perdoar não é esquecer, é ter uma memória sem rancor. Você pode lembrar o que aconteceu, mas sem veneno, sem dor aguda, sem aquele aperto no peito quando o nome da pessoa é mencionado. Relacionalmente, o perdão não apenas liberta quem perdoa, frequentemente abre a porta para a reconciliação genuína, onde isso é possível e saudável. Em termos de oração, a promessa de Jesus em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis, está diretamente conectada ao versículo seguinte, que fala de perdoar. O contexto é inseparável. Oração eficaz e perdão andavam juntos na teologia de Wesley. Ele descrevia em suas cartas momentos em que, após reconciliar-se com alguém ou perdoar deliberadamente uma mágoa, sentia um avivamento imediato na sua vida de oração. As respostas vinham. A presença de Deus era restaurada. A promessa bíblica é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9 Purificação. Não apenas perdão individual, mas limpeza de toda injustiça. Isso inclui a injustiça do coração que guardou rancor. E há uma imagem linda na história de Jó que muitos ignoram. Jó foi afligido, sofreu, e seus amigos, que deveriam consolá-lo, o acusaram injustamente. No final, Deus restaurou Jó. E como começa a restauração? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. Jó 42:10. Não quando Jó reclamou de seus amigos. Não quando exigiu justiça. Quando ele orou pelos seus amigos, mesmo pelos que o tinham machucado. A virada no destino de Jó começou com o perdão em forma de oração. Isso é o que o perdão faz. Ele desobstrui o canal, ele volta o cativeiro, ele restaura o que foi perdido. Alertas importantes. Antes de encerrar, preciso fazer algumas perguntas diretas. Não para condenar ninguém, mas porque às vezes precisamos ser confrontados com honestidade para sair do lugar onde estamos travados. Pergunta 1. Há quanto tempo você está orando por algo que ainda não foi respondido? E há quanto tempo existe aquela mágoa que você já perdoou, mas que ainda dói quando o nome da pessoa aparece? Pergunta 2. Você está pedindo a Deus perdão pelos seus pecados enquanto recusa concedê-lo aos outros? Segundo Mateus 6:14-15. Você sabe o que isso significa? Pergunta 3. Existe alguém, vivo ou morto, com quem você precisa se reconciliar? E se essa pessoa já morreu, você está preso a ela mesmo assim, porque nunca a libertou em seu coração? Pergunta 4. Você confunde não me machucar mais com já perdoei? Há uma diferença enorme entre evitar uma pessoa e ter perdoado de verdade. Pergunta 5. Se Deus te perdoasse hoje apenas na mesma medida em que você perdoa os outros, você estaria salvo? Essa última pergunta não é para causar condenação. É para causar reflexão. É exatamente a pergunta que Jesus faz na parábola do servo incompassivo. Um alerta importante. Perdão não significa se submeter a abuso contínuo. Você pode perdoar alguém e ainda assim estabelecer limites saudáveis. Você pode perdoar alguém e não confiar nessa pessoa novamente. O perdão liberta o seu coração, mas não cancela a necessidade de sabedoria nos seus relacionamentos. E mais, se você foi vítima de trauma grave, abuso ou violência, o processo de perdão pode exigir acompanhamento pastoral ou terapêutico. Perdão não é algo que se faz sozinho em 5 minutos. É uma jornada, às vezes longa, com o apoio do Espírito Santo e da comunidade de fé.
Wesley ensinava a santificação plena, não como um estado de perfeição instantânea, mas como um processo contínuo de conformação ao coração de Cristo. O perdão faz parte desse processo. É uma obra que o Espírito Santo completa em nós, se deixarmos. Se esse vídeo tocou algo em você hoje, não deixe para depois. Agora, antes de fechar o vídeo, eu te convido a fazer uma coisa só. Feche os olhos, respire fundo e diga em voz alta ou em seu coração: Senhor, eu sei que guardar rancor está bloqueando minha comunhão contigo. Eu escolho agora, com a força que tu me dás, perdoar. Diga o nome. Não porque mereça, não porque esteja fácil, mas porque tu me perdoaste primeiro, e o que tu fizeste por mim na cruz é infinitamente maior do que tudo que essa pessoa me deve. Eu te entrego essa mágoa. Eu quero o canal limpo. Eu quero te ouvir e ser ouvido por ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso, parabéns. Você acabou de dar o passo mais importante da sua semana. Talvez do seu ano. O perdão não é um evento único. É uma prática. Toda vez que a mágoa voltar, volte também a essa oração. E se esse conteúdo foi transformador para você, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos ensinamentos assim, profundos e práticos, baseados na Bíblia e nos grandes teólogos da história. Deixa o like. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Comenta abaixo. Escreve: Eu escolho perdoar se você fez essa oração hoje. Sua declaração pode encorajar centenas de outras pessoas que vão ler os comentários. Compartilha com alguém que você sabe que está travado, que está orando sem resposta, que está com o coração fechado. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é uma chave para a liberdade. Que o Senhor te ajude a liberar perdão, a pedir perdão para a glória de Deus. Até lá. Que o Deus de toda graça, misericórdia e paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.